pegando o gancho, então, dessa noção que você traz, dessa importância do ambiente na constituição psíquica, emocional e do desenvolvimento do sujeito, como que o Winnicott perceberia essa noção do antissocial, assim? Como que a gente poderia pensar, então, essa noção? Porque hoje a gente vê muito em filme, né, de serial killers, assim, essa noção do antissocial, do psicopata, né, enfim. Como que o Winnicott percebe essa noção, se ele percebe, e você também, a partir dessa experiência, como que você perceberia esse diagnóstico, vamos colocar assim? Uhum. O termo é muito diferente entre o Winnicott e o que a gente vê na vida e do dia a dia, nos filmes, nos livros. Sim. Antissocial para ele é algo completamente diferente dos assassinos em série, enfim, dos psicopatas que a gente fica lendo e vendo, assistindo por aí, né? Antes de Winnicott, a etiologia assim, da delinquência e da criminalidade ela era atribuída à ansiedade e à culpa. Então, eram pertencentes a um conflito interior do sujeito. Mas o Winnicott considera, como eu falei, decisivo o fator ambiental e a necessidade de um ambiente seguro, estável, durante a infância. E de onde ele tirou isso? Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhando com crianças evacuadas, né, saindo para se proteger da guerra, várias pesquisas foram feitas no hospital de Londres. Ele era pediatra, ele era médico, e com Bowlby e Miller, eles observaram que uma separação prolongada de uma criança pequena da sua mãe, que acontecia nessa época de evacuação, era um fator muito importante, um fator externo, muito importante para a causa da delinquência persistente. Então, a evacuação de crianças entre 2 e 5 anos levava a problemas psicológicos sérios. Ele conseguiu fazer essa observação. Enquanto que a saída de crianças mais velhas parecia que não era mais bem sucedida, não causava tantos danos. Então, ele começou a observar que tinha alguma coisa ali que diferenciava o momento em que cada criança estava e que tinha um fator externo que era decisivo. Então, além da delinquência crônica, ele começou a observar distúrbios de comportamento moderados também, mentiras, furtos, e uma facilidade após para doenças físicas um pouco indefinidas, difíceis de serem ditas o que era. Então, para ele, deixar o lar poderia ser vivido realmente como mais do que uma simples tristeza. Não era só tristeza que essas crianças experienciavam. Era realmente uma marcação forte no desenvolvimento da personalidade. Uhum. Isso impactava a capacidade para as relações sociais, né? Então, a tendência antissocial, que é um conceito desenvolvido por Winnicott, ela pode ser encontrada em todas as idades e estruturas ou funcionamentos psíquicos, mas ela não é uma categoria diagnóstica. A tendência social ela é um movimento do sujeito que chama o ambiente para comparecer, para cuidar dele, especialmente depois de uma deprivação vivida. E aí o conceito de deprivação é muito importante. Deprivação e privação são conceitos diferentes para ele, e a deprivação ela é definida, né, como a perda de algo bom que foi positivo na vida daquele sujeito, numa experiência quando ele era muito pequeno, numa idade muito, muito tenra, e que depois foi tirado desse sujeito, essa experiência, por um período muito mais longo do que ele conseguia manter dentro dele a lembrança dessa experiência. Né? Então, a guerra como um evento traumático, como ele observou, e a persistência numa situação traumática estão diretamente ligados a esse conceito de tendência antissocial. Então, viver um trauma que não foi possível superar pela permanência de uma experiência boa, ela está ligada a esse resgate do que se perdeu. A atitude social é um resgate do que se perdeu.
E ele observou isso com essas crianças. Mas esse é um fenômeno que não acontece só em crianças, Sim. mas foi com as crianças que foi o pontapé inicial para ele desenvolver essa conceituação, né? Então, a manifestação antissocial, né, com seus comportamentos como roubo, mentira, destrutividade, ela inclui, e aí um elemento que também é difícil a gente, quando conversa com colegas, explicar, é que a atitude antissocial ela inclui um movimento de esperança. Então, o sujeito está procurando algo que foi perdido e está comunicando isso. Ele quer uma reparação da falha ambiental. Ele quer que o ambiente se responsabilize pelo trauma que ele originou. Então, é muito difícil sustentar essa ideia, principalmente na prática, né? Tanto na prática clínica, como em outros locais de práticas dos psicólogos, é difícil sustentar que por trás de uma atitude antissocial, de uma mentira, de um roubo, existe uma esperança de que alguma coisa seja feita para resgatar esse sujeito, para que uma experiência boa seja recolocada, né? Então, e o Winnicott alerta já em 1939, ele fala que a gente vê constantemente esse momento ser desperdiçado ou desaparecer por conta de uma má administração ou intolerância dessa manifestação psíquica. Nossa, Ana, é muito interessante essa visão, né? Porque eu estava escutando você falar e eu fiquei pensando assim que, de alguma forma, tem uma crítica também social. Quando alguém comete algum ato infracional, as pessoas tendem também a falar assim que a gente não pode vitimizar essa pessoa, né? Tem uma crítica muito grande também aos movimentos de esquerda nesse sentido, de que a gente, sei lá, que as pessoas chamam esses sujeitos infratores de coitadinhos, de uma vitimização desses sujeitos, assim. E ouvindo você falar, eu fiquei pensando nisso, que pensar esse sujeito como alguém que está se vitimizando diante do seu próprio ato infracional é reduzir demais esse debate, porque me parece que o Winnicott, quando ele traz essa perspectiva, ele está justamente querendo ampliar e dizer, olha, a sociedade tem uma implicação nos atos infracionais que é de uma outra forma que não punir de novo esse sujeito, mas de talvez dar uma outra possibilidade para que ele faça diferente na próxima vez, né? E vivendo uma sociedade tão punitivista como a que a gente vive, né, é muito complicado a gente trazer realmente esse debate para a cena, porque a própria sociedade tem uma visão muito punitivista. É problema dele que ele não deu conta de resolver esses traumas aí, né, problema não tem nada a ver com isso, né? A gente escuta muito isso por aí, né? E a gente, como sociedade, se implicar em atos infracionais de sujeitos em geral é um convite, no mínimo audacioso, né? Assim, que culpa temos do crime que o outro comete, né? Temos uma responsabilidade, porque não vivemos isolados. Ninguém vive na sua bolha. E vivemos num sistema, né, que é perverso e que operacionaliza diversas práticas violentas como naturais, né? Então, enfim. Me parece que essa dificuldade de reconhecer a esperança por trás de um ato antissocial, primeiro que tem a ver com se eu não consigo reconhecer no outro talvez uma perversão de uma agressividade, então o uso da agressividade de uma forma danosa, talvez seja porque eu não consigo reconhecer em mim mesmo que existe uma agressividade que precisa ser integrada. Então, se eu rejeito em mim, se eu cindo em mim mesmo a agressividade do psiquismo, como é que eu vou conseguir olhar para outra pessoa integrada? Então, é mais fácil dizer que a outra pessoa é essencialmente ruim, dizer que ela fez porque quis, que ela tem que se responsabilizar, do que olhar para a questão de uma forma complexa.
ela é complexa tanto no íntimo, tanto no funcionamento psíquico de cada um, quanto quando a gente entra em contato com o compartilhado. E aí é difícil a gente se implicar enquanto cidadãos, porque vai exigir da gente olhar para o nosso próprio problema, se a gente cinge a nossa agressividade, e vai exigir alguma ação. Ninguém quer reparar. É muito difícil a gente reconhecer que a gente errou e que a gente está disposto a reparar a nossa falha. Sim. E a gente deixa as pessoas ao léu. A gente deixa que elas... Deixar seria até bom, mas não é isso que a gente faz. A gente não deixa, né? A gente exclui, a gente mata, a gente coloca descaracteriza essa pessoa como um sujeito, como uma pessoa, separa e coloca todo o mal que a gente não dá conta na gente, que a gente acha que acontece na sociedade como algo no vácuo, a gente condensa tudo e cria uma imagem dessa pessoa, separa quando prende ou mata. E aí o problema está resolvido, ninguém precisa se implicar. Sim. E há uma redução no sentido de que o sujeito deixa de ser sujeito e ele vira o crime ou o ato infracional que ele cometeu. E ao fazer isso, me lembrou um texto da Elisabeth Roadinesco, uma psicanalista, né, francesa, que escreveu A Parte Obscura de Nós Mesmos, e ela problematiza exatamente isso, né? Ela fala que a perversidade, em algum grau, ela tá na gente, no sentido... E a gente vê muito isso, assim, né? Quando tem acidente de trânsito, as pessoas veem morbidez e até mesmo esses canais, assim, sensacionalistas, né? Não à toa tem tanta audiência, né? Então, ela problematiza isso. Ela fala, a partir do momento em que a gente não integra ou a gente não percebe essa parte obscura que temos em nós mesmos, quando um outro faz isso, a gente entende que esse mal está fora da gente, só fora, a gente não tem dentro da gente. Tem um aspecto da tendência antissocial que é dramatizar no exterior um conflito interno, justamente nesse pedido de ajuda. Mas aí tem um pedido de ajuda. Me parece que quando a gente gosta de assistir acidentes, qualquer tipo de ato violento, quando a gente assiste filmes, por exemplo, sobre psicopatas comendo pipoca, não é dramatizar. A gente está muito diferente do antissocial, a gente não está dramatizando para pedir ajuda, a gente está cindindo, assistindo alguém que coloca isso de maneira muito explícita. E parece que gera um alívio, parece que ver o outro fazer algo que é violento, de alguma forma satisfaz a nossa vontade de talvez ser violento, mas ao mesmo tempo nos deixa imunes, porque não é a gente que está fazendo. A gente está só assistindo, a gente está só parando para ver o acidente de carro, a gente está só ligando no canal sensacionalista. Não é com a gente. Então, a gente tem uma forma muito, muito estranha de lidar com a nossa agressividade e com a violência, assim, né? E ouvindo você falar também, eu acho que uma outra coisa que talvez seja interessante a gente pontuar aqui é que perceber isso como um pedido de ajuda, né, até uma pergunta que eu queria te fazer, é que perceber esse ato colocar antissocial ou um ato infracional como um ato de esperança, no sentido de que esse sujeito, talvez de uma forma equivocada, esteja pedindo ajuda, não signifique que, ao olhar esse ato dessa forma, não se esteja querendo que esse sujeito não seja responsabilizado por esse ato, mas que esse ato possa ser percebido para além desse ato. Acho que né, é isso, assim. Que esse ato não encerre o sujeito em si mesmo, né? Que o crime não vire, que o sujeito não vire o crime em si, ou que não vire o ato infracional em si, ou não vire esse pedido de ajuda em si. Mas que isso é uma maneira que ele teve, que concordamos que talvez, enfim, por N motivos, porque é muito complexo, pensar o porquê que alguém chega a cometer um ato infracional é de uma complexidade absurda,
estamos na sociologia, na antropologia, na psicologia há muito tempo tentando entender esse fenômeno, né? E não temos ainda todas as respostas, porque ele sempre escapa, né? Mas entender a responsabilização também é importante, porque me parece que há um pedido disso também, nesse sentido do reparo do ambiente. Porque me lembro de algumas leituras que eu fiz, até no sentido de quando... Eu também fiz o meu mestrado sobre a medida de segurança, né? Temos isso em comum. E eu fiz algumas leituras psicanalíticas nesse sentido, na época da minha elaboração da minha dissertação. E eu me lembro que tinha alguns autores que pontuavam, né, o ato infracional desses sujeitos tidos como loucos, vamos colocar assim, muitas vezes também como um pedido de lei, porque essa lei mais simbólica havia faltado nesse ambiente, né? E talvez, ouvindo você falar agora nessa perspectiva com o Winnicott, eu acho que também tem a ver, pensando nessa perspectiva do antissocial, né? É uma leitura que me parece possível. Me parece possível. Em complemento a essa ótica winnicottiana. Sim. Acho que essas leituras psicanalíticas diferentes não precisam se excluir. Eu acho que essas se complementam. Então, existe um pedido de ajuda. Ambiente, faça alguma coisa com essa falha a qual você me implicou, e talvez eu precise de ajuda para uma contenção de talvez comportamentos, ideias. Talvez eu precise de alguém me ajudando a me responsabilizar pelo que eu fiz. Sim. Quando uma pessoa mata a outra, eu acho muito difícil entender que ela matou sozinha essa pessoa. Talvez o ato, o puxar, né, o revólver, ou enfim, talvez isso tenha sido sozinho, mas atrás dela tem uma história pessoal, tem uma história familiar, tem uma história social, cultural, política, econômica. Então, quando a gente coloca a pessoa como seu crime, isso, para mim, é claramente uma estratégia de desenvolver um projeto muito específico para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira, eu estou falando, né? Tem uma intenção muito específica quando a gente transforma as pessoas nos seus crimes. E não é uma intenção de ajudar essas pessoas. Porque a noção de crime, ela também perpassa uma noção política. Porque os sujeitos que cometem crimes hediondos no Congresso Nacional, ou crimes de colarinho branco, eles não são punidos, ou não são definidos pelos crimes que eles cometem, né? Então, são sujeitos muito específicos que, na grande maioria das vezes, são determinados por esse sistema, né? E já que a gente está entrando nessa dimensão da violência, bom, a gente já falou da dimensão um pouco mais privada, né? Da agressividade, da violência, mas entrando nessa dimensão compartilhada, quando a gente fala em violência, a gente não está falando que ela acontece da mesma forma para todo mundo. Que o resultado, que é um ato violento, por trás desse resultado, a história não é igual para todo mundo. Então, a história por trás de alguém que cometeu um crime de colarinho branco é muito diferente da história por trás de alguém que foi preso porque roubou comida no supermercado, porque a família está passando fome. Então, me preocupa que a gente ainda não tenha assumido essa estrutura montada por trás, intencionalmente montada, por trás de uma pessoa que lá na frente vai ser considerada criminosa. O que você chama de violência estrutural na sua dissertação? Seria mais ou menos essa ideia, assim, de que teria uma violência que estrutura as relações e os dispositivos institucionais, assim? Eu usei um conceito da Minayo que me parece muito apropriado na dissertação, que ela diz que a violência estrutural ela é aquela que oferece um marco à violência do comportamento e que ela se aplica tanto às estruturas organizadas e institucionalizadas,
da família, dos sistemas econômicos, culturais, políticos, e que conduzem à opressão de grupos, classes, nações e indivíduos. E a esses são negadas conquistas da sociedade. E isso torna eles mais vulneráveis a outros sofrimentos e à morte. Então, a violência estrutural é isso. É oprimir certos grupos por meio de instituições, negar uma vida minimamente digna a essas pessoas, conquistas, inclusive, e deixar essas pessoas mais vulneráveis. E é um combo destrutivo, explosivo. Então, a violência, ela foi um instrumento utilizado para constituir o Brasil. Essa nação que a gente vive, ela foi constituída em cima da violência estrutural. E ela é usada ainda para manter o funcionamento em acordo com esse projeto específico de sociedade que foi feito. Por isso ela é estruturante, a violência. É uma questão complexa, porque ao mesmo tempo que essa violência ela é fruto das relações humanas, ela é o que sustenta a organização das relações humanas na nossa sociedade, dessa forma específica. Então, é muito assustador que a gente sistematicamente negue o papel da violência estrutural na nossa Constituição enquanto nação e nas nossas práticas cotidianas. Então, eu acho que quando eu penso nessa questão da violência estrutural, né, acaba que eu vou pensando nas dinâmicas onde ela acontece. E eu acho que não tem um fenômeno que seja mais explicitamente, que mostre tão explicitamente a presença da violência estrutural quanto o racismo. O racismo, ele é mantido pela violência estrutural.